Opa, eu peguei daqui, estava organizando meu bastidor, Raquel, que casa com o que Raquel trouxe hoje, né? Tem o outro lado, ontem a gente viu aqui um jantar para o prefeito Ricardo Nunes, do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro participou, demonstrando alguma boa vontade em apoiar Ricardo Nunes nas eleições municipais. Eu fui atrás disso hoje para a gente poder ter essas duas chapas que estão se formando e que são possivelmente as chapas opostas, opositores das eleições municipais, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Do lado de Nunes, fui saber com os aliados de Bolsonaro, né? Porque depois do evento de ontem, toda aquela simpatia, mil sorrisos, se Bolsonaro chancelou o apoio a Ricardo Nunes. Ainda não, dizem os aliados. Está esperando o timing político certo, mas já está muito avançado. Pergunto, mas depende do que isso? Depende ainda de alguns fatores, a exemplo da chapa que vai ser montada, quem vai ser o vice do Ricardo Nunes, quais serão as bandeiras defendidas por Ricardo Nunes, que a gente lembra tem aquele estilo mais moderado, é um cara mais tímido, né, mais do bastidor, né, tá indo para o holofote, mas sempre foi um cara que trabalhou nas conversas e nas tratativas atrás das coxias. E, além disso, as pesquisas e a evolução do prefeito como um nome viável para se contrapor a Guilherme Boulos. E aí eu fui conversar com o Ricardo Nunes, eu falei, prefeito, e aí, como é que foi ontem? Bolsonaro chegou a falar com o senhor sobre apoio, ele me disse, não, ele foi muito simpático, mas a gente falou muito rapidamente, me explicou que é um almoço de um grupo de amigos dele, que sempre acontece, que ele sempre vai, não foi propriamente para lançar a candidatura, mas ali, claro, tinham presenças marcantes do entorno do Bolsonaro, né? O que aconteceu no bastidor desse encontro é que, por exemplo, o Valdemar Costa Neto falou sobre o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes. Bolsonaro não, mas o chefe do partido, o presidente do partido, teria falado sobre isso, além de outros organizadores, né? O médico de Bolsonaro teria lido um manifesto pedindo o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes, né? E aí o Ricardo Nunes fala do que ele considera essa união perfeita, trabalhando por si, fazendo seu próprio marketing pessoal para atrair, fisgar o apoio do presidente, que é o casamento do centro com a direita, na visão dele, a vitória certa. Pergunto mais para o prefeito, e o Tarcísio, tem alguma definição? E aí ele fala, construímos uma amizade. Acho que será um caminho natural, muito em acordo com o que ele falou para a gente aqui, numa entrevista recente no 360. Aliados, Tarcísio de Freitas estaria se colocando já à disposição para ajudar o Ricardo Nunes no que ele precisar, tanto ali no que diz respeito às questões da prefeitura, quanto essa viabilização para o cenário eleitoral de 2024. Vamos ver quem chega com a gente agora. Ele está aqui, Yuri Pita, ele saiu para fazer entrevista exclusiva. Eu não vou dar spoiler, porque daqui a pouco a gente traz aqui no CNN 360. Yuri, queria começar chamando a sua atenção. A gente fala um pouquinho de Boulos e fala de Ricardo Nunes, mas queria misturar as duas coisas. Hoje eu ouvi na campanha do Boulos que eles estavam, na verdade, comemorando o apoio de Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes. E me chamou a atenção que o Nunes realmente, às vezes ele fica um pouco constrangido de falar do Bolsonaro. Ele precisa do bolsonarismo, mas não quer assim parecer tão evidente. É mais o lado de Jair Bolsonaro que fica sempre trazendo essa questão. E a comemoração ali entre os aliados do Boulos é porque dizem que a imagem de Jair Bolsonaro na cidade, segundo as pesquisas deles, ela não é tão boa assim. Ele tem uma rejeição forte. Como é que você enxerga isso? Bolsonaro para Nunes é ruim ou bom, ou ruim e bom ao mesmo tempo? Dando uma resposta quase tucana, é mais ou menos por aí. É bom e ruim. Ô, Raquel, Tainá, boa tarde para vocês. Peço desculpas aqui pelo atraso, mas era em missão jornalística e para quem está nos acompanhando aqui no 360, daqui a pouco a gente traz detalhes dessa entrevista. A grande questão para Ricardo Nunes é que o prefeito de São Paulo tem
um trunfo bastante grande e óbvio que é ser o prefeito, ser candidato à reeleição, ter a máquina pública e com isso ter uma boa capacidade de construção de alianças. A grande questão é que, tendo algum respaldo do bolsonarismo, não um respaldo total e nem uma mescla, né, uma fusão de imagem com o bolsonarismo, isso ajuda Ricardo Nunes a ter um patamar maior para avançar na sua própria corrida eleitoral. Lembrando que ele foi eleito como candidato a vice-prefeito de Bruno Covas e assumiu o mandato em maio de 2020, quando o prefeito, em maio de 2021, perdão, quando o prefeito morreu. Eles ganharam a eleição de outubro de 2020. E a grande questão, por que quando você ouviu de Boulos essa comemoração? Porque, de fato, para a campanha de Guilherme Boulos, é interessante fazer um revival, digamos assim, uma edição de lulismo versus bolsonarismo, lembrando que tanto Lula quanto Fernando Haddad foram mais votados na eleição de 2022 para presidente e para governador no eleitorado paulistano. A grande questão é que Ricardo Nunes não tem um perfil ideológico tão próximo do bolsonarismo. Ele é, sim, conservador, mas vem de um partido como o MDB, fez a sua trajetória política muito associado ao PSDB na capital, quando se tornou o vice de Bruno Covas, fez parte da base de apoio da gestão João Dória e Bruno Covas, mas tem um campo ali muito definido da centro-direita. O que ele precisa é não ter um concorrente do bolsonarismo que lhe tire votos e, com isso, fica a impressão de que Guilherme Boulos, eventualmente, seja até mais forte do que de fato seria, porque os votos do campo da direita estariam divididos. A grande aposta de ambos os lados é ter um segundo turno antecipado já no primeiro. E aí a grande questão é se isso poderia fazer repetir o que aconteceu em 2016 e foi a única vez que isso aconteceu, de alguém conseguir ganhar a eleição para a Prefeitura de São Paulo em primeiro turno sem necessidade de segundo turno, que seria, de novo, algo bastante raro e inédito. Não inédito, mas raro, né? Desculpa. Imagina. Thay, joga o seu olhar para Guilherme Boulos e para PT, que você conhece tão bem. Os aliados do deputado estão contando muito com esse evento, com a presença do Haddad, com a presença da Gleisi, para pacificar ali o partido em torno dele. Pacifica? Não pacifica, mas é natural e já era esperado que uma corrente do PT em São Paulo fosse se posicionar contra a candidatura de Guilherme Boulos. É bom para o PT? Não é, né? Bom é que esteja todo mundo no mesmo barco, mas também a palavra final vindo de cima do presidente da República, isso vai ser respeitado, né? Lula dizendo, Boulos é o meu candidato, acabou a conversa, é a palavra final, vão ter que aceitar. O que a gente estava acompanhando tempos atrás, Raquel, chegamos a falar disso aqui, era o movimento do deputado Gilmar Tato, que já também concorreu algumas vezes à prefeitura, é muito atuante no PT São Paulo, acho que ele ainda é, né, Yuri, secretário de comunicação. Desculpa, eu estava precisando responder uma mensagem aqui urgente. Gilmar Tato ainda tem uma... eu não sei se... Eu confesso que eu não sei se ele ainda está com o cargo da comunicação do PT, mas tem muita influência nisso, porque ele inclusive assumiu a comunicação, uma secretária de comunicação, na Câmara dos Deputados. Aí eu confesso que agora eu vou tentar checar isso. Secretário Nacional de Comunicação do PT. Exato. Então ele tem... Só para a gente mostrar aqui para o nosso público a influência e o poder dele dentro do partido. É dessa ala também do PT Raiz e ele não tem medo, ele foi a público dizer nos jornais que achava uma burrice apoiar o Guilherme Boulos. Foi o primeiro constrangimento para o apoio dessa candidatura. Mas, como a gente está vendo esse movimento da presidente, você traz agora, Raquel, o próprio Haddad já se posicionou publicamente dizendo que o apoio será dado a Guilherme Boulos. Lembrando que isso foi fechado na campanha nacional para o Guilherme Boulos abrir mão da candidatura dele e apoiar o presidente Lula. Então, o acordo será cumprido. Desde sempre, o PSOL está também levando com pouca consideração as falas do Gilmar Tato e do PT mais resistente. Eles dizem, a gente confia que o presidente vai apoiar. Agora, Raquel, só um adendo ao que você falava, porque isso é muito engraçado, né? A gente falava daqui, o que vai prevalecer nessa relação do centro e da direita? Como é que o Ricardo Nunes, que tem esse perfil moderado, vai se associar às pautas mais radicais ou à
imagem radicalizada do presidente Jair Bolsonaro? Esse é um questionamento que eu deixo no ar, porque quando eu fiz essa pergunta para o Ricardo Nunes, ele traz para ele fala assim, não, o meu perfil é importante. Só que quando você vai falar com o pessoal do Bolsonaro, eles falam, precisamos ver as bandeiras. Esse é um dos critérios.